Muito bem, combinação entre berílio e cloro. Olha só. O berílio tem uma eletronegatividade de 1,56 e tem 4 elétrons, está aqui, ó. O cloro, 7 na última camada, 17 no total. O cloro aqui, no caso, ganharia um elétron, até porque ele tem uma eletronegatividade de 13,16. Só que aqui o cloro ganharia 1, mas o lítio perde 2. Para o lítio chegar à nobre, ele teria que ganhar 6. 6 com 2 dá 8. É mais fácil perder 2 do que ganhar 6. Então, jogam para cá. Esse cloro ficou estável. E vem um outro átomo de cloro. Só lembrando aqui que o cloro fica negativo. Vem um outro átomo de cloro. E recebe o outro elétron. E nós vamos ter mais um cloro. Se você olhar, nós temos um berílio e 2 cloro. A fórmula vai ser BeCl2. Vamos ver aqui? E lembrando, como o berílio ele perdeu 2 elétrons, ele fica com carga mais 2. Vamos colocar aqui qual é a carga do berílio, mais 2, e do cloro, menos 1. Jogo 1 para cá e o 2 para cá. Inverte-se. Olha o que vai dar. E vai dar Be1Cl2. 1 você não precisa colocar, fica BeCl2. Se você também olhar, um berílio só foi gasto e foi gasto 2 átomos de cloro. Vamos ver agora a combinação entre berílio e oxigênio. Berílio 1,57 tem 4 elétrons. E o oxigênio tem 8 elétrons no geral, mas tem 6 na última camada eletrônica, a distribuição de Pauling. Se ele tem 6, ele precisaria ganhar 2. E o oxigênio é o segundo mais eletronegativo da tabela. En quer dizer eletronegatividade. En, eletronegatividade. Então o berílio vai perder aqui esses 2 elétrons, olha, para o oxigênio e formar o íon óxido, O-2. O berílio, por sua vez, fica Be mais 2. E aqui é só nós fazermos Be mais 2, oxigênio menos 2, inverter. E nós vamos ter o quê? Só que você observa que pela simulação nós temos só um átomo de oxigênio e um de berílio. Então olha só o que a gente vai fazer. Que ficará Be2O2. Só que eles são divisíveis entre si. Toda vez que der, você faça isso. Tipo aqui, se for 4 e aqui 2, divide tudo por 2. Se for 6 e aqui 3, divide tudo por 3. Se for 6 e for 2, divide tudo por 2. Se der para simplificar, divida sempre pelo número do átomo de menor índice. Então, quando eu divido por 2, o que é que eu chego? A fórmula em questão. BeO, óxido de berílio. Aqui eu tenho um modelo, observa o vídeo ao lado, desenvolvido para a representação da rede cristalina. É um cristal. Os compostos iônicos eles formam cristais. Eles são substâncias que têm uma grande condutividade elétrica quando dissolvidos em água. Eles são quebradiços. Para eles derreterem, que a gente chama de fundir, tem que ser fornecido muita energia, ou seja, eles têm temperatura de fusão e ebulição muito altas. E essa rede tem 5,628 ångstrom. O ångstrom equivale a 10 a menos 10 metros, ou seja, é muito pequeno. Bom, esse vídeo ele tem 1 minuto e 5 segundos. Então vamos lá. Neste momento, eu apresento a estrutura do cloreto de sódio, um sal muito comum e conhecido, eu acredito, de todos. Se nós observarmos, nós temos o íon sódio, amarelo, e o íon cloreto, verde, maior inclusive porque é ânion, e o sódio, aqui o íon sódio é um cátion, portanto menor. Se nós olharmos com bastante atenção, nós vamos observar que os átomos estão ordenados com um aspecto e uma forma geométrica bem definida. A isto nós chamamos de rede ou retículo cristalino. E esse é o retículo cristalino do cloreto de sódio.
Continuando a nossa aula. Está aqui a rede cristalina, que é cúbico de face centrada para o cloreto de sódio, perdão. Na verdade, isso aqui é o cloreto de sódio, na nossa explicação. Não foi para o de lítio, mas é semelhante. Enfim, está aqui o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Tá? Sal de cozinha. Aqui uma foto. E aqui nós vamos fazer o adiantamento de algumas regras de inox comuns em compostos iônicos. Família 1, quando tiver em compostos. Compostos são substâncias formadas por átomos diferentes. Tá? Quando for formado por átomos diferentes, a substância é chamada de composto. Então, na família 1A, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, quando tiver em composto, substância formada por átomos diferentes, mais 1. Família 2A, mais 2, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, compostos, quando estiver em compostos, substâncias formadas por átomos diferentes. O alumínio, mais 3 em compostos, isso aqui tem que memorizar, o zinco, mais 2. Família 17, antiga 7A, carga menos 1 em compostos. Família 16, 6A, menos 2, que é oxigênio, selênio, telúrio, polônio. Família 7A, flúor, cloro, bromo, iodo, astato. Tá? E aqui eu ainda coloco na família 6A, menos 2, o oxigênio e enxofre principalmente. Família 5A ou 15, menos 3, nitrogênio e fósforo principalmente em compostos iônicos. Família 14 ou 4A igual a menos 4, carbono e silício principalmente. Eu coloco aqui o ferro, e o ferro ele tem duas cargas, o mais 2 que é chamado de íon ferroso ou ferro 2 e o mais 3 que é chamado de íon férrico ou ferro 3. Mais 2 íon ferroso ou ferro 2 e mais 3 íon férrico ou ferro 3. O cobre, mais 1 que é chamado de cuproso ou cobre 1 e mais 2 íon cúprico ou cobre 2. Esse 2, esse 1 que são colocados escritos é algarismo romano. O níquel, mais 2 chamado de niqueloso e o mais 3 niquélico ou níquel 3. A platina, mais 2 que é o platinoso ou platina 2, algarismo romano, e mais 3 íon platínico ou platina 3, algarismo romano. E a prata, mais 1, não se pode esquecer esses números de oxidação que são cargas, que nós vamos explicar mais adiante. Alguns casos comuns de ligação iônica passo a passo. Formação do fluoreto de sódio. Olha só nessa simulação. O sódio tem um elétron, agora dessa forma. O sódio perde esse elétron dele, da família 1A, e libera o seu elétron. O flúor tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons e precisa ganhar 1. Então ele ganha um elétron e forma o íon fluoreto. Agora a gente soma e corta os elétrons. E o que é que nós vamos ter na equação geral? Sódio, átomo, flúor, átomo, e aqui o cristal de fluoreto de sódio já se atraindo. Fluoreto negativo, ânion, e o sódio positivo. E nós temos a substância fluoreto de sódio. No outro, nós temos quem? Vamos ver. Óxido de sódio, Na2O. Nós fizemos uma demonstração semelhante. 2 átomos de sódio, cada átomo tem um elétron, família 1A. Vai liberar cada um elétron, vai formar 2 átomos de sódio na forma de íon sódio ou cátion e libera 2 elétrons. Quero lembrar que nesta formulação, certo? Você fazer naquele esqueminha do Lewis, que eu colocava os elétrons como com os átomos, com elétrons, um perdendo, outro ganhando. Aqui é uma representação mais rápida. Oxigênio, família 6, precisa ganhar 2. Oxigênio menos 2, que é o íon óxido, ânion. Daí a gente soma, corta os elétrons. Ó. E nós vamos ter 2 sódios. Aqui nós vamos ter um átomo de oxigênio. Segundo membro, setinha, 2 átomos de sódio.
íon de oxigênio. Está aqui a substância iônica que vai formar o retículo cristalino, conta 1 e 2 sódio, Na2O. Bom, algumas propriedades dos compostos iônicos. São sólidos cristalinos em função de terem retículo iônico, forma definida, eles formam substâncias com retículo, formato geométrico definido, apresentam pontos de fusão e ebulição muito altos devido à forte força eletrostática que une os íons no retículo cristalino. Mostrei até um modelo de retículo cristalino. Conduzem a corrente elétrica quando fundidos, ou seja, derretidos, e em solução aquosa ou dissolvente que provoque sua dissolução, dissolvidos em água, pois ocorre a separação de seus íons, os deixando desmontando a rede cristalina. Quando se joga em água, há um desmonte da rede cristalina. São relativamente duros, mas quebradiços a impactos. Aqui nós temos os nossos exercícios baseados na aula. Tem para se tirar o print. É bem simples. A tabela periódica para avaliações. A tabela periódica, segundo a tabela periódica aqui com os seus estados físicos, massas atômicas, número atômico, e essa aqui que está no nosso PDF, que vai ajudar muito na distribuição eletrônica, já está com a distribuição eletrônica de Pauling. Vamos ver aqui, ó, aqui já tem todos, e aqui no 86 é 6. Muito bem, vamos corrigir. Aqui a nossa bibliografia. E os nossos sinceros agradecimentos a Deus, principalmente, por ter nos permitido terminar mais este trabalho. E aguardo vocês na nossa terceira videoaula sobre ligações químicas, número de oxidação e balanceamento por método de tentativa. E até breve. Obrigado.